Quando as águas do juízo finalmente recuaram e a arca repousou em terra firme, um novo capítulo da história da humanidade começou. O silêncio após o dilúvio não era apenas um descanso, mas o prenúncio de um pacto eterno que Deus estabeleceria com Noé e sua descendência. O mundo antigo havia sido sepultado sob as águas, e agora, diante de um recomeço, Deus declarou suas palavras de bênção e de ordem, dando forma à nova existência da raça humana. O Senhor abençoou Noé e seus filhos, repetindo a ordem primordial que havia dado a Adão: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era como se a criação tivesse sido reiniciada, e Noé se tornara um novo patriarca, um novo princípio da linhagem humana. Porém, desta vez, a ordem não vinha apenas acompanhada de benção, mas também de temor. Pois Deus declarou que o instinto de medo e respeito dos animais seria posto sobre toda a criação, fazendo do homem não apenas o guardião da terra, mas também aquele que governaria pela vida e pela morte. Um novo equilíbrio foi estabelecido. A carne dos animais agora seria permitida como alimento ao homem, mas com uma restrição sagrada: o sangue, símbolo da vida, não poderia ser consumido. Ali, Deus ensinava que a vida pertence somente a Ele, e que cada gota de sangue derramado clamaria diante de seu trono. Essa proibição não era apenas um mandamento dietético, mas uma marca espiritual. O homem viveria pela carne, mas não deveria se esquecer que a vida vem do Criador. Então, o Senhor estabeleceu um pacto solene, não apenas com Noé, mas com toda a terra e todos os seres vivos. Nunca mais as águas se tornariam um dilúvio para destruir toda a humanidade. Como sinal visível desse pacto, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. O arco, que antes era símbolo de guerra, foi agora transformado em símbolo de paz. Toda vez que o arco surgisse no céu, seria o lembrete eterno de que Deus havia suspendido sua ira e firmado uma aliança de misericórdia com o mundo. Aquele arco flamejante entre as nuvens tornou-se o primeiro sacramento visível da história humana, um selo divino que ligava o céu e a terra. Era como se Deus curvasse seu próprio arco de julgamento, apontando-o para cima, e não mais para a criação. O arco-íris, portanto, era tanto uma promessa de vida quanto um testemunho de que a terra jamais seria esquecida diante do olhar do Criador. Noé, o sobrevivente do juízo, tornou-se o mediador desse pacto. Ele e seus filhos carregavam agora a responsabilidade de manter a memória do dilúvio viva em sua geração, para que a humanidade não voltasse a cair na corrupção que havia provocado a fúria das águas. A terra estava limpa, purificada pelo juízo, mas o coração do homem ainda carregava sombras. O arco-íris brilhava nos céus, mas a luta entre a graça divina e a natureza caída do homem continuaria a marcar a história. Assim se iniciava uma nova era, a era da aliança, da promessa e da misericórdia, mas também da vigilância constante, pois a corrupção não havia sido enterrada totalmente sob as águas. Quando as águas do dilúvio se retiraram e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, iniciou-se um novo tempo para a humanidade. O silêncio que seguira o juízo começou a ser preenchido novamente com o som de passos, vozes e animais. Era como se a terra respirasse depois de um longo suspiro de destruição. Noé, o justo sobrevivente, e sua família foram chamados a edificar não apenas casas, mas uma nova ordem para a criação. E então, o Eterno falou com Noé, estabelecendo um pacto. Um pacto não firmado por homens, mas por Deus mesmo, selado pela graça que sobreviveu ao juízo. Disse o Senhor: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento, assim como os verdes vos dei, agora também vos dou a carne. Porém, um limite foi posto. O sangue, a vida que pertence a Deus, não deveria ser consumido. Assim, a aliança trouxe tanto a liberdade
quanto o temor reverente. Mas a palavra do Altíssimo foi além. Ele estabeleceu um sinal eterno. Um arco foi posto nas nuvens, não como simples fenômeno da natureza, mas como lembrança cósmica de que o Senhor não mais destruiria toda a terra com as águas. O arco-íris tornou-se então a marca visível de um Deus invisível, uma ponte entre o céu e a terra, entre juízo e misericórdia. Cada vez que surgisse no horizonte, seria o testemunho silencioso de que a justiça divina se dobrara à compaixão. Todavia, a mesma geração que recebera a graça também experimentaria a sombra do pecado. Pois, em meio ao recomeço, Noé plantou uma vinha, e do fruto dela bebeu até se embriagar. O homem justo que antes erguera altares, agora se prostrava vulnerável, despido de honra dentro de sua tenda. O pecado, que não fora lavado pelas águas do dilúvio, ainda habitava no coração humano. Eis que Cam, o filho que deveria honrar, olhou para a nudez de seu pai e a expôs aos irmãos. Mas Sem e Jafé, movidos por temor e respeito, tomaram um manto, andaram de costas e cobriram a vergonha do pai, sem olhar para sua humilhação. 2 caminhos se abriram: o da irreverência e o da honra, o da maldição e o da bênção. Ao despertar, Noé percebeu o que acontecera. Sua boca, que antes proclamara a justiça de Deus, agora se encheu de juízo contra Quem. Maldito seja Canaã, servo dos servos, será entre seus irmãos. Mas sobre Sem recaiu a bênção do Altíssimo, e sobre Jafé repousou a promessa de expansão. Assim, a história que começara com a esperança do arco-íris também se tingiu da sombra da maldição. Naquele pacto, Deus mostrou que sua fidelidade não se rompe, ainda que o homem tropece. Porém, a narrativa de Noé e seus filhos revela que a nova humanidade carrega em si o mesmo dilema da antiga entre graça e pecado, entre honra e vergonha, entre bênção e maldição. O arco, erguido nas nuvens, testemunha o compromisso divino, mas a tenda onde Noé caiu recorda a fragilidade humana. Entre o céu e a terra, a história se repete. Deus se compromete, mas o homem se corrompe. O pacto eterno brilha no horizonte e, ao mesmo tempo, a sombra do coração humano insiste em nublar a luz. O silêncio depois das águas não era apenas ausência de som, mas um espaço onde o eterno e o humano se encontravam. A terra úmida ainda exalava cheiro de morte e renascimento. Noé, sobrevivente de um mundo afogado em juízo, tornou-se o primeiro sacerdote de uma nova criação. Ao erguer o altar e oferecer sacrifícios, o aroma subiu até os céus, e o coração de Deus se inclinou com promessa: nunca mais as águas destruiriam toda a vida. Assim, o arco-íris foi suspenso nos céus não apenas como beleza, mas como sinal de um pacto eterno, lembrança visível de que, acima da ira, ainda havia misericórdia. O arco, porém, não era apenas uma curva de cores. Era um arco de guerra pendurado no firmamento, agora voltado para cima, apontando para o próprio céu. Deus repousava sua arma, como quem declara: minha justiça foi mostrada, e agora meu pacto será lembrado. Toda vez que o arco surgisse entre nuvens, seria lembrança de graça, mas também de juízo, um lembrete de que o pecado sempre chama por justiça. E mesmo diante do sinal da promessa, a sombra do pecado não tardou a ressurgir. Noé, o justo preservado, plantou uma vinha, e dela bebeu o vinho até se embriagar. O homem que havia caminhado em obediência diante das águas agora caiu em desonra diante de sua própria tenda. Seu corpo exposto revelava que, mesmo após o dilúvio, a corrupção ainda estava entranhada na carne humana. Cam, seu filho, olhou para a nudez do pai e zombou em silêncio, permitindo que a malícia envenenasse o que deveria ser honra. Sem piedade, espalhou o escárnio. Já Sem e Jafé, tomados por respeito, cobriram a vergonha do pai sem olhar, caminhando de costas, como quem entende que a verdadeira dignidade está em proteger, e não em expor.
Quando Noé despertou e soube do que Cam havia feito, sua boca se tornou um instrumento de juízo. Amaldiçoou a descendência de Cam e abençoou Sem Jafé. A bênção e a maldição se entrelaçaram no destino dos povos. De Sem viria a linhagem da promessa, a herança do Messias. Em Jafé, a expansão das nações. E em Cam, a sombra de servidão, lembrança de que a desonra gera marcas que atravessam gerações. O capítulo que começou com um pacto de vida encerrou-se com a lembrança da fragilidade humana. O arco-íris no céu permanecia como testemunha do compromisso de Deus, mas também como denúncia de que a natureza caída do homem ainda o conduziria ao pecado. O juízo havia passado, mas a batalha entre graça e corrupção continuaria até o fim da história. Assim, Gênesis 9 não é apenas um registro de aliança, mas também uma advertência. O arco da promessa brilha sobre nós, mas a sombra da maldição segue à espreita, lembrando que só em Deus está a redenção verdadeira.